Tomando os nossos lugares, amados. Queridos, hoje nós chegamos à nossa sétima parte da nossa caminhada na primeira carta do apóstolo João. E eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 2, onde nós vamos continuar no finalzinho dele e aí passar para o capítulo 3, a meditar sobre o tema geral da carta, que é o seguinte: a firmeza daquilo que cremos fundamenta a fé cristã que cresce em segurança. A firmeza daquilo que cremos fundamenta a fé cristã que cresce em segurança. Como nós temos repetido em cada mensagem, cada uma dessas 7 mensagens, este é o tema geral da carta. Isso é aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós aprendemos com toda a carta de 1 de João. E agora nós vamos, meus irmãos, para o versículo 28 do capítulo 2, versículo 28 do capítulo 2, onde nós vamos começar a ver a nossa grande ideia de hoje, aquilo que nós vamos aprender com o texto de hoje, que é o seguinte: aquele que permanece em Cristo traz em sua vida as evidências, está faltando um S? Ah não, ali não, no meu tá. As evidências de pertencer a Ele. Vou repetir: aquele que permanece em Cristo traz em sua vida as evidências de pertencer a Ele. E o texto nosso hoje começa no versículo 28 e vai até o versículo 10 do capítulo 3. Capítulo 2, versículo 28 até o versículo 10 do capítulo 3. Vamos ler juntos, irmãos? Todo mundo já achou? Estamos juntos? Dá uma olhadinha ao seu redor, vê se alguém mais precisa de acompanhar com a sua Bíblia também. Ok, versículo 28 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Juntos? Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Agora o capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Vamos orar. Deus querido, ajuda-nos nesta noite a enxergar além da Tua palavra. Teu Espírito Santo falando ao nosso coração, seja ouvido por nós. Nós possamos sair daqui constrangidos, impactados pelas verdades da Tua palavra. Que toda distração, que todo, Deus, compromisso que nos aguarda nesta próxima semana, seja de agora e até o final desta mensagem colocado de lado, para que toda a nossa indivisível atenção
seja dada a tua palavra e ao teu Santo Espírito. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, aquele que permanece em Cristo traz em sua vida as evidências de pertencer a Ele. Nós vamos ver hoje, irmãos, no nosso texto aqui, 3 enunciados que vão denunciar para nós essas evidências. É interessante, amados, que muitas vezes nós olhamos para a vida de algumas pessoas e temos dificuldade de asseverar, de confirmar se tal pessoa é de Deus ou não. Perceba, o nosso comportamento, a nossa conduta, e a gente vai afirmar isso diversas vezes em nossa mensagem, ela nunca vai garantir para nós, acreditar para nós, salvação. A forma como nós nos comportamos, ela não traz para nós mérito de salvação. Você e eu não somos salvos pela nossa conduta. Porém, o que João tentará provar para nós hoje é que pela nossa conduta nós evidenciamos que andamos com Deus. Pela forma que nos comportamos no nosso trabalho, pela forma que nos comportamos em nossa família, pela forma que nos comportamos na sociedade e em qualquer outro lugar. Nós vamos começar, meus irmãos, hoje no versículo 28 e 29, encontrando essa primeira evidência que eu acabei de mencionar. A primeira evidência, meus amados, hoje, de que nós pertencemos a Ele é a seguinte: a confiança em vista à volta de Cristo, evidenciada em uma vida justa. A confiança em vista à volta de Cristo, evidenciada em uma vida justa. Ou seja, a forma como eu me porto, a forma como eu encaro a volta de Cristo, como isso vai impactar a minha vida, e como isso vai se traduzir em um comportamento, demonstra que eu ando com o Senhor, demonstra que eu ando com Cristo. Versículo 28, João começa com a saudação que nós já vimos tantas vezes nesta carta, né? Filhinhos, esse tratamento carinhoso, terno, amoroso do apóstolo. Então ele inicia, meus irmãos, novamente usando a palavra técnica. Lembra que tem 2 palavras para filhinhos nessa carta? Ele usa uma e usa outra. Nesse lugar, melhor pronunciando, tecnia. Vamos lembrar o que ela significava? Nós vimos isso na segunda ou na terceira mensagem, né? Nem eu consigo lembrar de tanta coisa que a gente já viu. A palavra grega usada aqui, meus irmãos, é a mesma usada no versículo 12 do capítulo 2. E aponta para filiação, porque alguém é gerado por outro. Não apenas filiação por direito, mas porque alguém é gerado, possui o mesmo DNA, filiação por nascimento, e concorda com aquilo que ele fala aqui no versículo, aquele que é nascido de novo. Aliás, no versículo 29, o próximo, somos nascidos deles, de Deus, e por isso nós somos seus filhinhos, gerado dele. Nossa conduta, nossa forma de agir, deve vir da nossa ligação com o DNA do nosso Deus. Tem a ver com a semente dele em nós, com o reinado dele em nós. Me lembro uma história que um certo homem virou para o seu pastor. Ele era muito cabeça quente, ele era muito estourado, e o pastor conversou com ele sobre isso, e ele falou assim: não, pastor, mas eu sou assim mesmo. O meu pai era do lugar do Nordeste, minha mãe também, e o meu avô era um gaúcho lá, uma mistura toda brava, e eu sou um cara muito cabeça dura, é uma herança familiar, eu herdei do meu pai. Aquele pastor virou para aquele homem e disse: e do seu pai celeste, você não herdou nada? Fato é, meus irmãos, que o nosso comportamento cultural, familiar, sociológico é transformado pela herança que nós recebemos de Deus, pelo DNA que nós recebemos através do Espírito Santo. E novamente, irmãos, João traz o nosso famoso permanecer, meno, o verbo que nós já vimos tantas vezes nessa carta. Como destacamos em outra mensagem, na nossa exposição, este é o mesmo verbo que João usa lá no Evangelho, em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado.
Aí vem o verbo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, disse Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E aí vem a frase dura, né? Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. É o mesmo verbo. É o mesmo João que ouviu e registrou o que Jesus disse, e ele registrou em João 15. Agora na sua carta, meus irmãos, ele repete o conceito, vez após vez: permanecer, meno, estar em Cristo, comunhão, cumplicidade, andar igual, pensar igual, viver Cristo na nossa vida. Permanecer nele, em Cristo, é manter ligado ao pensar, ao agir, ao ensino de Cristo. É viver aqui o que seria prioridade para ele. É a ideia, meus irmãos, quando Deus vira para Samuel e diz: eu já repudiei Saul, porque eu já encontrei um homem segundo o meu coração. O pensamento de Deus era o pensamento de Davi. Que coisa tremenda, não é isso? O interesse de Deus ardia no coração de Davi. Hoje, meus amados, cada um de nós podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Não é um feito especial, não é uma unção especial, não é um dom especial, é simplesmente viver Cristo em nós a cada dia. E apenas permanecendo assim podemos possuir confiança diante da volta de Cristo. O versículo 28 diz o seguinte: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Perceba, amados, que é interessante que a realidade da volta de Cristo, nós falamos isso hoje de manhã, ela nem sempre é alguma coisa acentuada na vida dos cristãos. Quando nós tratamos hoje de manhã sobre Tessalonicenses, falando sobre marcas de uma igreja saudável, nós relatamos que havia uma anomalia na igreja de Tessalônica. Os apóstolos falavam: olha, Jesus está voltando. E o que aconteceu com uma parte da igreja? Jesus está voltando, então eu vou trabalhar não. Para que eu vou ter interesse com as coisas desse mundo? Só que aconteceu o seguinte: eles iam bater na casa do irmãozinho às 11h45 para almoçar, porque tinha que comer, né? Ou precisava comer, só que não trabalhava. Então Paulo é incisivo: aquele que não trabalhe, também não coma. Ou seja, deixe de leseira e vá trabalhar, menino. Vá cuidar da sua vida. Jesus está voltando, mas a vida não pode parar até que ele volte. Irmãos, hoje a gente vive o contrário. Grande parte dos cristãos, se você perguntar: irmão, você crê que Jesus vai voltar? Creio. Quando? No fundo, a maioria pensa que vai demorar muito. No fundo, tem uma parte que espera que demore muito. Me perdoe, meu irmão, mas eu sou de outra parte. Por mim, não chegávamos ao final desta mensagem. Tem uns aí também. Por mim, meus irmãos, não chegávamos ao final desta mensagem. Por mim, eu não chegava no final da minha frase. Porque não há absolutamente nada neste mundo que se compare com aquilo que ele tem preparado para nós. E diante da expectativa de que ele está voltando, este cristão que João está relatando aqui, ele se alegra, ele tem confiança, ele tem segurança, ele tem expectativa, ele tem anseio pela volta de Cristo. Essa é a ideia, meus irmãos, do soldado fiel e do soldado infiel diante do rei. Dois soldados comparecem diante do rei. Um fez corpo mole no campo de batalha. Ele não fez aquilo que deveria fazer. Inclusive, ele voltou do campo de batalha meio gordinho, porque ele não se exercitava, não combatia, mas comia. E quando foi dito a ele que ele devia se apresentar na presença do rei, ele se apavorou, porque ele não viveu uma vida digna de soldado. Agora perceba bem, ele continua sendo soldado. O texto não está falando sobre salvação. O texto está falando, meus irmãos, se eu tenho vivido uma vida digna, confiante de um rei que está para voltar e pedir conta daquilo que eu estou fazendo com a minha vida. Por outro lado, o outro soldado se apresenta com as marcas da batalha, com as cicatrizes e feridas de alguém que
deu de si mesmo pela honra do seu rei. E perceba, meu querido, nós como igreja não precisamos estar lá na Síria, ou no Irã, ou no Iraque. Nós não precisamos estar na Coreia do Norte para termos marcas de batalha na nossa vida. Sim, é verdade que nossos irmãos estão passando literalmente o pão. Não foi o diabo amassou não, foi Deus mesmo, viu, irmãos? Porque nada acontece na vida do cristão que não seja decisão soberana de Deus. Quando nosso irmão está preso no Iraque com gravíssimos problemas de saúde, jovem, tem 30 e poucos anos, mas as autoridades não deixam, no Iraque não, Irã, não deixam que ele seja atendido. Então perceba, irmão, nós estamos aqui no bem bom da sociedade brasileira com toda a liberdade, mas eu tenho trazido mesmo neste ambiente as marcas de alguém que tem andado com Cristo. Ou será que eu estou no meio de uma batalha, gordinho, uniforme novinho, a armadura eu não tenho um amassado, eu apresento uma lança brilhando porque nunca foi usada, a espada nunca viu o lado de fora da sua bainha porque nunca foi desembainhada. Esta é a ideia. Ele está voltando, o rei está voltando, eu tenho confiança diante da volta dele. Versículo 29, ele diz: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, o soldado fiel. E a justiça, meus irmãos, que João está retratando aqui, não é justiça social, não é a justiça da lei, não é a justiça dos homens. Pode até se manifestar dessas formas, mas João retrata a justiça que vem de Deus, do comportamento cristão como um todo. É viver de forma que o seu testemunho e o meu testemunho glorifiquem o nosso Deus. Não basta crer corretamente, como nós vimos nos textos anteriores de João, mas a forma que vivemos deve comprovar, corroborar, autenticar aquilo que nós cremos. Ou seja, meus amados, aquilo que nós vivemos, nos comportamos, andamos, deve ser a nossa pregação, deve ser o nosso anúncio, deve ser a nossa mensagem, não apenas aquilo que nós falamos, aquilo que nós cremos. Se permanecemos em Cristo, vamos andar como Cristo. Um dos problemas de muitos cristãos hoje é não compreender que nós somos embaixadores, representantes do nosso rei. Isso você encontra em 2 Coríntios capítulo 5. Somos embaixadores por Cristo, como se ele por nós clamasse. Você sabe o que faz um embaixador, não é verdade? Um embaixador representa o seu rei, representa o seu presidente, o seu governo em terra estranha. O hino do cantor cristão diz: em terra estranha estou, do reino lá dos céus, embaixador eu sou. Meu rei e salvador proclama seu amor, as boas novas de perdão. Essa é a nossa função aqui, irmãos. Mas muitas vezes o embaixador se envolve tanto com este mundo que não consegue representar apropriadamente o seu rei e o reino da onde ele veio. A sua conduta se torna manchada. E já pensou se ele é chamado à presença do seu rei? Já pensou se ele é chamado à presença do seu senhor, do seu presidente? Ele se envergonha porque ele não se comportou de forma adequada. Outro problema, meus irmãos, que nós temos nos cristãos de hoje é achar que andando em justiça eles se tornam cidadãos do reino, quando na verdade, porque nós somos já cidadãos, é que nós temos que andar em justiça. Deixa eu repetir. Há uma distorção hoje de que muita gente acha que está andando tudo certinho, está fazendo tudo corretinho, ele é automaticamente cidadão do reino de Deus. Na verdade, o raciocínio bíblico é o contrário. Eu me torno cidadão e, portanto, eu devo andar em retidão. Por quê? A confiança que nós temos que ter, meus irmãos, em vista à volta de Cristo, vai se evidenciar em viver uma vida justa. Eu quero parar aqui, irmãos, e antes de nós continuarmos, e perguntar a você: se hoje lhe fosse pedido para dar contas da sua vida, prestar contas da sua vida, eu e você como homem, como pai de família, como esposo, você, minha irmã, como esposa, como mãe, você como filho, você como empregado ou como empregador,
Existem áreas na sua vida que você não gostaria de apresentar diante do rei? Existem áreas na sua vida que você gostaria que ficasse fora do relatório? Agora vamos lembrar de uma realidade, meus irmãos. O rei já sabe de cada detalhe da nossa vida. Nós não temos que esperar aquele dia, porque o encontro é todo dia. Aquele é o encontro definitivo, mas nós já encontramos com ele todo dia. Hoje de manhã nós mencionamos, querido, que se você e eu abrimos a nossa devocional todo dia, que bênção, você comprou o diário de oração silenciosa, que bênção você faça o devocional, mas aquilo é um mero exercício religioso, aquilo é um mero cumprir de tabela. Você faz aquilo como alguém que escova os dentes. A sua vida não tem sido impactada pela palavra de Deus, na verdade. Você não tem, nas palavras de Jonathan Edwards, você não tem lido a palavra contra você. Você não tem lido a Bíblia contra você, para que ela possa servir como espelho que revela aquilo que está certo, aquilo que está errado na minha e na sua vida. Quando nós agimos desta maneira, nós podemos andar em justiça e temos a nossa confiança, mesmo diante da volta iminente de Cristo, restaurada. E essa é a primeira evidência. Segunda evidência, a constatação do grande amor de Deus diante da filiação em Cristo eleva o propósito da nossa vida. Enunciado grande, né? Ainda bem que está ali. A constatação do grande amor de Deus diante da filiação em Cristo eleva o propósito da nossa vida. Antes de nós entrarmos no texto, irmãos, às vezes eu tenho dificuldade de usar palavras mais simples, então deixa eu tentar trocar 10 reais por 10 notas de R$1. Não tem mais nota, né? Então vai 2 moedas. Quando nós descobrimos quem nós somos, irmãos, de verdade, quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo, de verdade, a nossa vida é impactada de tal maneira que as coisinhas do dia a dia, aquela busca por uma promoção, aquela busca pelo reconhecimento humano, aquela necessidade de ser agradado, perde o seu brilho. E o propósito da minha e da sua vida é elevado, é aumentado. Eu começo a perceber que este mundo não me satisfaz, porque afinal de contas, eu sou filho de um Deus que me amou tanto, que realizou uma obra impossível que eu pudesse realizar por mim mesmo. E portanto eu não posso gastar a minha vida com coisas tão frívolas como aquelas que muitas vezes os homens gastam. Nas palavras de C.T. Studd, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício que eu faça para Ele é grande demais. O texto começa, meus irmãos, agora no capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. No início do capítulo 3, irmãos, continuando o raciocínio das evidências que nós começamos, de pertencermos a Cristo, João exalta o amor do Pai. Lembra que ele havia usado filhinhos no nosso contexto apenas 2 versículos atrás? Pois bem, filhinhos, gerados, somos filhos dele, temos o DNA dele, portanto este Pai nos ama grandemente, enormemente, de forma descomunal. Perceba, queridos, que eu quero enfatizar isso à exaustão, porque quando o pecado entra no mundo, Gênesis capítulo 3, a obrigação de Deus em fazer alguma coisa era 0. Deixa eu repetir o que eu estou afirmando aqui. Quando Adão e Eva, os 2 primeiros seres humanos, não foi o Cro-Magnon e não foi o homem da caverna, ou seja lá o que foi, na pior das teorias possíveis e furada, que é a teoria da evolução. Quando Adão e Eva pecaram diante de Deus, 2 primeiros seres humanos, a obrigação de Deus de fazer alguma coisa era 0. Ele podia dar as costas da sua criação, a escolha que a sua criação tomou. Ele podia destruir tudo que fez e começar de novo. Vamos tentar de novo. Terra 2.0. Esse agora dá certo. Mas o que ele faz? Apocalipse diz
que existe um livro onde o meu nome e o seu é escrito, o livro do Cordeiro que foi morto. Quando, irmãos? Antes da criação do mundo. Antes que o primeiro pecado fosse cometido, a cruz já existia. Antes que o primeiro pecado fosse cometido, o sangue de Cristo já havia sido derramado na mente de Deus. Este é o grande amor que João destaca no capítulo 3, versículo 1. Este é o amor que me constrange, que me tira do meu lugar comum, que me tira dos projetos miseráveis e pequenos desta vida, que me leva a gastar por este Evangelho, que me leva a gastar por este Deus. Este é o Evangelho de Deus que nos tira da mesmice para uma vida elevada em propósito. É isso que está aqui. Eu percebo, meus irmãos, que às vezes a Bíblia fala coisas, a gente diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Olha que versículo lindo, deixa eu colocar aqui numa imagem e postar no Facebook. E nós não compreendemos a profundidade de um texto tão simples como esse. E como ele é suficiente, ou foi suficiente para significar o que transformou a minha e a sua vida. Qual é o histórico desse amor? Ele tomou um pecador como eu e você, e em lugar de dar as costas à nossa miséria e condenação, ele entrega o seu filho para se tornar um de nós, viver uma vida perfeita e sem pecado, mas não obstante, morrer. A única história de uma divindade que morre pela sua criatura. Os maias, os astecas pediam que a criatura fosse oferecida por ele, não é verdade? Os outros deuses não fazem nada por ninguém, são falsos, não existem. Mas o que ele faz? Ele dá o seu filho e torna-o cordeiro nosso em Deus, Cristo Jesus. Veja, contemple o grande amor de Deus na sua vida, meu amado, e entenda porque este mundo não lhe conhece mais. É o final do versículo. Porque ele não lhe pertence mais, porque ele não combina mais com você. Você já encontrou alguém completamente fora de contexto? Você já encontrou alguém que estivesse de uma maneira, de um comportamento completamente absurdo? Algumas semanas atrás eu encontrei novamente uma jovem que já esteve, pelo menos que eu saiba, em 3 ou 4 igrejas aqui em Boa Vista. Eu acredito que alguma coisa aconteceu, algum problema mental, não sei. Eu a vi sentada num banco de praça, passei de carro, e ela tinha, as roupas não combinavam, xadrez com listra, cores totalmente estapafúrdias. A última notícia que eu tive dela é que o esposo, muitos anos atrás, havia transmitido para ela AIDS. Eu nem sei se é verdade, talvez isso tenha surtado a cabeça dela. E eu me lembro dessa jovem orando do meu lado. Em uma determinada igreja, nós estávamos reunidos para orar. E hoje não se consegue fazer um diálogo com ela, está completamente fora de si. E a mente, e é mais que veio à minha mente, meus irmãos, é alguém deslocado de onde deveria estar, ou pelo menos de onde eu a conhecia, onde ela estava. Semana passada também eu vi a imagem, você deve ter visto, circulou nas redes sociais, nas notícias, de uma modelo de algum lugar do sul do Brasil, uma mulher lindíssima, viciada em crack. E aí a notícia colocou a foto, colocou ela em uma promoção de alguma marca, produzida, um vestido lindíssimo, bem maquiada, e agora ela literalmente parecendo uma personagem do The Walking Dead. Um zumbi. Uma pessoa completamente deslocada de onde deveria estar. Amados, esta é a nossa realidade quando o mundo se assenta na nossa vida, quando ele veste tristemente, de forma confortável na nossa vida, porque ele não nos cabe mais. O texto diz: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A tristeza, amados, é quando o mundo me conhecer, quando o mundo se sentir confortável comigo, o mundo achar que não há problema nenhum. Essa semana eu peguei uma das pessoas que me acompanham na rede social, e minha tolerância chegou ao limite. Uma moça, uma adolescente, você não tem de onde é, pediu para adicionar, só não tem problema nenhum, não coloco nada muito pessoal online, é tudo mais para edificação. E aí
pelo 18º, 20º palavrão, eu lhe repreendi. Porque eu não aceito, meus irmãos, que alguém se sinta confortável na minha e na sua presença em ser blasfemo, em comportar-se de maneira indecente, e eu me calar diante disso, você se calar diante disso. É esperado, meus irmãos, que quando o mundo olhar para você, ele se constranja com você, não comigo. Nas palavras de Lutero, eu sou um saco de ossos, sem esperança alguma, mas com Cristo. É aquilo que Ele é. E o texto continua, meus irmãos, dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Continuando, meus irmãos, que nós acabamos de falar, a constatação do grande amor de Deus diante da filiação de Cristo eleva o propósito da nossa vida. Então, amados do apóstolo, porque somos amados de Deus, ele leva à mesma conclusão do versículo 1: somos filhos de Deus, não de forma alguma o final, não de forma alguma o ápice, porque tem mais coisa. Porque eu sei, meus irmãos, como eu mencionei, é absolutamente maravilhoso, nós já somos filhos de Deus. Mas João diz: calma, não chegou o final deste lado da eternidade, tem muito mais coisa. Eu me lembrei agora, nesse exato momento, algo que a minha esposa rimos muito, de um filme antigo, em que alguém recebe um presente, e ela nunca havia recebido um presente na vida. Esse é um filme 1900 e nós éramos jovens. E a pessoa recebe um presente, e ela segura o presente, segura o presente, segura o presente, e a pessoa que deu diz: abre. Aí ela diz: tem mais? O embrulho e o laço eram tão maravilhosos que ela achou que aquilo era o presente, porque ela nunca havia recebido um. Meus irmãos, quando nós tirarmos o laço, nós abrimos o presente, do outro lado da eternidade, nós vamos dizer: já era maravilhoso, agora então é isso que João está dizendo. Nas palavras de Paulo: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Se aqui somos abençoados como filhos, e ainda às vezes sofremos, o que ele diz em Romanos 8,18? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aqui é bom, realmente é andar com Cristo, lá é muito melhor. E quando isso acontece? Perceba que no versículo 2, meus irmãos, João faz um trocadilho com a palavra manifestar, não é isso? A palavra manifestar, ele vai dizer: somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Aí na frase seguinte ele diz o quê? Quando ele se manifestar, mesmo verbo, dois usos completamente diferentes. Nossa manifestação está ligada à manifestação final dele. Vida cristocêntrica aqui, vida cristocêntrica eternamente. E não só isso, Gálatas 4,19: meus filhinhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. A imagem dele sendo formada aqui, a imagem dele sendo terminada lá. Esse é o propósito que João coloca aqui. Ele começa uma obra na nossa vida, irmãos, e ele continua essa obra na nossa vida, ele completa essa obra na eternidade. Aquilo que ele está fazendo aqui é o prenúncio, é o começo, é o prelúdio daquilo que ele fará na eternidade. Ou seja, voltando para o nosso enunciado, quando nós constatamos tudo isso, quando nós sabemos que somos filhos de Deus em Cristo Jesus, nosso propósito na vida muda. Quando fomos salvos, meus irmãos, para conquistas aqui. É por isso, meus irmãos, repetindo as palavras de John Piper, eu odeio a teologia da prosperidade. Pastor, que palavra feia para um pastor. Ah, é verdade? Você não odeia nada? Pois aí, da lista das coisas que eu odeio, uma delas é a teologia da prosperidade. Por quê? Ela tira os olhos da eternidade e coloca erroneamente os olhos das pessoas nos bens materiais desta terra. E quando essa pessoa não conquista os bens desta terra, a culpa é sempre de Deus, é claro. Ele falhou no pacto, no acordo que ele nunca fez com as pessoas. O texto fala para nós olharmos para o alto, olharmos para Deus, olharmos para a eternidade.
A confiança em vista à volta de Cristo, evidenciada em uma vida justa. Número 2, a constatação do grande amor de Deus diante da filiação em Cristo, eleva o propósito da nossa vida. Para nós terminarmos aqui, do 3 ao 10, a determinação de viver em santidade diante da iminente volta de Cristo. Essa é a terceira evidência. Qual é a evidência, meus irmãos, final de que eu tenho andado com Ele, de que eu tenho permanecido em Cristo, de que eu conheço a Cristo? Eu posso cair? Sim. Nós vimos isso na nossa segunda mensagem, se eu não me engano. Mas eu estou determinado, eu estou resoluto a viver a santidade de Deus, a santidade em Cristo na minha vida. Eu não me conformo com o pecado, eu não aceito o pecado, eu não desisto diante do pecado. Eu não vou dar uma, como a ilustração que eu disse, né? Eu sou assim mesmo. É o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu sei lá qual é a letra assim. Desistiu, porque não percebeu na sua luta contra o pecado que, na verdade, em desistir, na verdade, nós perdemos. Versículo 3 começa dizendo: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. João liga, meus irmãos, o versículo 3 com o que ele tem falado agora a nós no versículo 1 e versículo 2. E a primeira questão em nossa evidência, número 3, é o seguinte: é possível ser cristão e não estar neste todo aquele? É a primeira palavra, a primeira e segunda palavra do versículo. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Irmãos, eu creio que sim. É possível ser cristão e não estar incluído neste todo aquele. Viver de maneira, meus irmãos, que a iminência da volta de Cristo não produz santidade na minha vida, ou não produz santidade na vida dessa pessoa. Paulo nos exorta em Colossenses capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 4, da seguinte maneira, você vai lembrar do texto quando eu começar a mencionar: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, tempo passado. Interessante, né? Paulo não está falando da ressurreição do corpo, está falando da ressurreição do nosso espírito que foi vivificado em Cristo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for, olha a palavrinha de novo, manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A advertência de Paulo demonstra, meus irmãos, que muitos cristãos vivem aqui, mas não com a cabeça no mundo da lua, não, mas com a cabeça no mundo daqui mesmo, desta terra. Deveriam estar com o pensamento na eternidade, em Deus, mas vivem com o pensamento aqui. A palavra esperança que João usa aqui no nosso versículo 3, é única vez usada por ele, mas é usada muito por Paulo e por Pedro, e significa a volta de Cristo, significa o retorno do nosso Senhor. Ou seja, a expectativa da volta de Cristo produz um efeito, ou deve produzir um efeito na vida do cristão. Qual é esse efeito? Santidade. As palavras traduzidas aqui por purificar e puro são as mesmas palavras traduzidas para santificar e santo. Ou seja, nós poderíamos ler o versículo da seguinte maneira: todo aquele que tem esta esperança santifica-se a si mesmo, assim como ele é santo. Mas percebe, irmãos, que o verso termina definindo o nosso padrão de pureza, definindo o nosso padrão de santidade, assim como ele é puro, assim como ele é santo. Porque, irmãos, se eu fosse o tipo de pastor, e graças a Deus não sou, que quisesse medir a sua vida, a sua santidade pela minha vida, e acredite, tem sujeito assim, seria fácil. Eu não sou lá tão santo assim. Nossa, acho até interessante quando alguém diz assim: não, jovem, você é um homem de Deus, nunca andou comigo. Como diz o velho ditado, nunca comeu um saco de sal comigo, nunca esteve na minha casa, assistiu uma mensagem de 40, 60 minutos na internet. Nossa, que homem de Deus. Mas essa é a frivolidade, meus irmãos, do mundo evangélico de hoje. O camarada grava 2, 3 CDs, um DVD, e fala umas palavras de ordem gospel,
vamos receber o homem de Deus. Por quê? Como? Ou seja, amados, o nosso padrão não é baseado em algum vulto cristão nem do passado, nem do presente. Eles são ótimos exemplos de fidelidade, com certeza. Eu acompanho, biografias são uma maravilha, mas são pecadores, como eu e você. Queridos, João coloca o santo como nosso padrão. Ele é o nosso padrão. É olhar para Cristo e comparar a nossa vida. É olhar para Jesus e ver se eu estou fazendo igual. É olhar para quem Ele foi, o que Ele fez, como Ele andou, e fazer a mesma coisa. Então agora Ele começa a explicar que padrão é esse. Olha o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Assim, meus irmãos, como todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, agora, mesma palavra, todo aquele, em grego é uma palavra só, que pratica o pecado, transgride a lei. Ou seja, estamos sujeitos a uma coisa, estamos sujeitos a outra. A diferença é que, infelizmente, todos nós somos pecadores, todos nós estamos juntos. Mas e agora? O que fazer se todos nós somos transgressores da lei? Vamos para casa, ficar em posição fetal, deprimidos porque não tem jeito? Não, o texto não acabou. Tem o versículo 5. Vocês sabem que Ele quem? Cristo se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Todos transgrediram, todos nós, mas Ele resolveu o problema. Todos nós somos pecadores, mas Ele resolveu a nossa dívida. João volta a usar, irmãos, o verbo aqui, manifestar, porém agora de uma forma diferente ao que ele usou no versículo 2. Não mais sobre a volta de Cristo, ele não está falando mais agora sobre isso, mas agora ele está falando sobre outro advento, a encarnação, aquilo que nós vamos celebrar daqui a 11 dias. Ele está falando do Natal. Quando Jesus se manifesta, Ele se manifesta para tirar os nossos pecados. É a afirmação que nós conhecemos: eis o Cordeiro de Deus, que dá um jeitinho no pecado do mundo. É isso que diz a sua Bíblia? Eis o Cordeiro de Deus que dá uma maquiada no pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que resolve 70% do pecado do mundo. É isso que diz a sua Bíblia? Como que diz, igreja? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que anula o pecado do mundo. Ele não deu um jeitinho, Ele não pagou em parte, Ele pagou no todo. Um velho hino diz: meu pecado, não em parte, mas em todo, foi pregado naquela cruz. E no coro ele diz: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu pecado, não em parte, mas em todo, foi pregado naquela cruz. Uma segunda verdade, meus irmãos, é que não apenas Ele só deu um jeitinho, mas Ele só pôde fazer isso, é o final do nosso versículo, porque Ele não possui nenhum pecado em seu ser. Foi tentado, foi provado, mas sem pecado algum, como nos afirma o autor de Hebreus em 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Tudo aquilo, meu querido, que você tem achado que você é a pessoa mais provada do mundo, que você é a pessoa mais tentada do mundo, Jesus experimentou. Pastor, mas tem um monte de coisa moderna que não tinha há 2000 anos no dia de Jesus. Mas em princípio, em essência, porque na verdade, meus irmãos, toda tentação é igual. Vai apelar para os mesmos instintos primevos e animais e pecadores na minha e na sua vida. As mesmas coisas Jesus passou, as mesmas coisas Ele experimentou, porém Ele estava determinado a viver em santidade. E aí João continua mesmo no versículo 6, e ele diz: todo aquele, em contraste, que não pratica o pecado, mas que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Agora, meus irmãos, nós temos que deixar uma verdade muito clara, que eu quero pedir que você preste extra atenção naquilo que nós vamos dizer.
Há 20 e tantos anos atrás, em Curitiba, surgiu uma heresia dizendo que crente não peca. Você ouviu direitinho. Crente não peca. Pecado, porque estamos em Cristo, acabou na minha vida e na sua. Eu não sei que remédio ou falta de remédio tinha na vida dessa criatura que criou isso daí. Porque é só olhar para um lado, é só olhar para o outro, e principalmente olharmos para a nossa vida e percebemos que isso não é verdade. Quer ver só? Quantas pessoas aqui presentes pecaram hoje? Bando de pecador. Não faz sentido. Mas por que, meus irmãos? Texto fora de contexto é um ótimo pretexto, exatamente. O irmão sabe o resto. O verso que nós lemos é do tipo: entendeu o que é que eu desenho? Então, se não entendeu, o entendimento de pecado aqui não pode ser absoluto ou momentâneo. Ou seja, não é absoluto porque todos nós somos pecadores e ninguém é perfeito. E não pode ser momentâneo, irmãos, porque em diversos momentos da nossa vida, infelizmente, vamos lidar com o pecado. Infelizmente. O que João quer dizer então? Aquele que permanece em Cristo nunca viverá no pecado, nunca se acostumará a ele, sempre será levado ao arrependimento, sempre será incomodado pelo Espírito Santo quando pecar. Por outro lado, o texto completo, versículo 6, quem não experimenta arrependimento e mudança, preste muito bem atenção, isso aqui é um teste de salvação. Quem nunca experimenta arrependimento e mudança, tristeza e peso pelo seu pecado, nisto se evidencia que no máximo é um admirável e dedicado religioso, mas nunca foi um cristão regenerado. Há uma enorme diferença. O versículo 6, vou repetir o conceito, nos ensina que o verdadeiro cristão experimenta arrependimento pelo seu pecado. Pastor, 3 semanas depois e 5 dias, ele peca de novo. Ele precisa experimentar arrependimento pelo seu pecado. Se há alguma coisa, querido, que você luta constantemente, além de arrependimento, você deve procurar ajuda. É para isso que a igreja serve. Para que em uma área ou outra que você tenha uma luta específica na sua vida, além da instrução da palavra, além da oração, com certeza absoluta, você possa confidenciar-se com um irmão e viver aquilo que está em Tiago capítulo 4. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o que, igreja? Curados. É interessante a escolha de palavras de Tiago. Ele não fala perdoado, porque eu não tenho capacidade de perdoar pecado de ninguém, eu não tenho esse poder em mim. Mas, amados, quando nós dividimos o fardo com alguém, quando nós vivemos o que está em Gálatas capítulo 6 e levamos o fardo um do outro, nós temos a capacidade de abençoar a vida um do outro e sermos abençoados também na luta que cada um de nós temos contra o pecado. Ou seja, isolar-se, achar-se algum tipo de super-herói é a pior coisa que um cristão pode fazer na sua luta contra o pecado. Mas ele deve experimentar arrependimento, ele deve experimentar peso, tristeza por aquilo que ele está passando. Então João continua oferecendo mais explicações sobre aquilo que nós começamos a falar. Então ele diz: filhinhos, não deixe que ninguém os engane, não deixe que ninguém coloque uma dúvida no seu coração. Então ele começa novamente, meus irmãos, a falar ou a retratar aos seus destinatários como filhinhos que foram gerados por Deus. Não sejam enganados, vocês devem praticar a justiça. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Novamente o padrão é Cristo. Novamente a nossa comparação é com o Senhor. Ele introduz, meus irmãos, como filhinhos, que parece ser um apelo, uma interjeição, parece ser um aposto, porque ele vai destacar alguma coisa para que você preste muita atenção. Você é dele? Ande na justiça. Por que isso é importante? Os falsos mestres daquela época tentaram vender a ideia de que você pode ser justo, elevado, iluminado, preste atenção, por aquilo que você sabe de nozes. A gente falou na semana retrasada,
mas não necessariamente pelo que você faz e nem pelo que você é. Deixa eu repetir: você encheu sua cabeça de conhecimento, você já é justo, não importa como você vive. Porém, irmãos, nós já vimos que não são nossas obras que nos fazem justos, não são nossas obras que nos fazem santos, mas sim nós pertencermos e permanecermos em Cristo. Assim, como se purifica aquele que segue o puro, assim também anda em justiça aquele que permanece no justo. Ou seja, andar nele, viver com ele cada dia em Cristo, vai produzir fruto de justiça e de santidade no nosso dia a dia. Aonde você trabalha, aonde você estuda, com as pessoas que você convive, isso começará a ficar claro na minha e na sua vida. Eu quero parar aqui, meus irmãos, e fazer mais uma vez uma chamada a você. A nossa igreja tem buscado se esmerar em aprender cada vez mais. Glória a Deus. Ontem mesmo, depois da nossa assembleia, vários jovens foram lá para casa assistir um vídeo. Se não me engano, o tema é Espírito Santo, é isso? Qual era o tema de ontem? Já tinha mudado? Oi? Conciliador, auxiliador. O Espírito Santo como auxiliador. Maravilhoso. Vários estão devorando livros, ótimo. Eu espero que você esteja fazendo a sua devocional, você está lendo a Bíblia, maravilhoso. As pessoas ao seu redor notam mudança na sua vida. Uma das pessoas que eu mais admiro na história do cristianismo são os puritanos. Uma doutrina, meus irmãos, quase exatamente igual àquela que nós cremos, mas aquilo se evidenciava na sua vida em comunidade. Aquilo se evidenciava nos seus negócios, na sua família, na forma como tratava as pessoas, no seu comportamento, no seu testemunho. É maravilhoso, queridos, ter a cabeça cheia de conhecimento, mas como João deixa claro, o conhecimento não eleva você. Viver a vida de Deus em Cristo é que eleva você, é que transforma você, é que faz você diferente, mais santo, mais justo diante da volta de Cristo. Agora João é tão paciente, meus irmãos, que ele continua explicando aquilo que ele já falou tão claramente para nós. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É um apelo para que a gente possa se separar, se afastar do estilo de vida que exemplifica, que parece com as pessoas lá de fora. Quero pedir que você dê uma olhada ou visite na sua memória a sua última semana. Talvez você conviveu no seu trabalho, na sua escola. Você verificou pessoas mentindo. Talvez você verificou gente casada flertando. Você viu gente trapaceando. Você viu gente com os comportamentos mais humanos possíveis, comportamentos pecaminosos. E a minha pergunta, meus irmãos, é: aonde você percebeu a diferença da sua vida para com as pessoas ao seu redor? Será que o motorista do carro ao lado é igual ao motorista que está neste carro, e muitas vezes é? Será que a pessoa que está na mesa ao lado tem um comportamento igual à pessoa que está aqui, e muitas vezes tem? Será que aquele profissional é igual a este, aquele aluno é igual a este? Não obstante que aquele lá não conhece a Cristo, enquanto este conhece. Se você soubesse, meu irmão, que ao final deste culto, quando nós fizemos a última oração, você com absoluta certeza soubesse que Jesus iria chegar. Você viria, inclusive, com a roupa que você veio hoje. Você teria feito aquilo que você fez durante este dia. Martinho Lutero dizia que eu quero viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Uma vida pronta, uma vida preparada para viver aquilo
E o versículo 9 completa dizendo para nós essa noite: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Ele não tem hábito, ele não convive com o pecado. No capítulo 1, o mesmo João diz para nós: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O pecado é a realidade. Porém, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O velho pastor uma vez me disse, queridos, que a nossa oração precisa sempre começar com confissão. Que a nossa oração deve sempre começar com confissão de pecados, com uma análise da nossa vida. Porque se a oração é estar na presença de Deus, obviamente nós estamos o tempo todo, mas é em especial ir à presença de Deus, eu não posso me apresentar à presença dEle com as minhas roupas sujas. Eu preciso apresentar-me completamente preparado para estar na presença dEle. E o nosso texto termina no versículo 10 desta forma: sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Querido, você tem prazer no pecado? Você não sente incômodo com ele? Me desculpe. Você pode ser uma ótima pessoa, respeitável e respeitador, pagador de seus impostos e uma pessoa de família, mas a sua postura tolerante para com o pecado em sua vida revela que você ainda não conheceu a Deus. Aquele que conhece a Deus pratica a justiça, cumpre a vontade de Deus, inclusive amando seu irmão, é como o nosso texto termina. Ou seja, ele vive uma vida voltado para as outras pessoas. Ele vive uma vida voltado para o outro. E isso é perceptível. Em Atos capítulo 4, quando os discípulos compareceram diante do Sinédrio e pregaram com ousadia e disseram: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Em Atos 4,13, vendo a coragem de Pedro e de João, esse mesmo João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, eram pescadores, ficaram admirados. E olha a última frase do versículo: e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amado, ande com o Senhor todo dia e a sua vida não será a mesma. Não deixe que quando você abre seus olhos de manhã, as preocupações do dia, os afazeres da família ou do trabalho sejam aquilo que primeiro ocupa a sua mente. Porque essas coisas lhe trarão depressão, lhe trarão estresse, lhe trarão dificuldade até de dormir. Mas se você começa o dia com o Senhor, atravessa as dificuldades com Ele até chegar ao seu final do dia, você viveu um dia completamente diferente, mesmo com os compromissos, dificuldades e lutas que lhe aguardavam naquele dia. A murmuração perde seu efeito. O pecado perde seu brilho diante da iminência da volta de Cristo. Será que trazemos em nós essas evidências de que nós pertencemos a Ele, de que fomos alcançados e transformados pela sua graça, que não somos mais de nós mesmos? Porque aquele que permanece em Cristo traz em sua vida as evidências de pertencer a Ele. Quero convidar você a fechar seus olhos comigo e nós orarmos nesse instante. Quem que ocupou a sua mente, querido, durante essa mensagem? Será que o tempo todo você estava lutando, pensando no seu trabalho? Será que o tempo todo você estava lutando, pensando em outras coisas que não seja o Senhor? Será que Ele verdadeiramente ocupa o lugar central, aquele que nos amou de tal maneira que se entregou por nós? Desafio, queridos, essa noite é que Ele se torne de tal maneira a primazia na minha e na sua vida, que isso se torne algo evidente no nosso dia a dia.
que isso se torne algo claro no nosso dia a dia. Deus querido, realiza isso no meio da tua igreja. Age, ó Pai, de tal maneira que nosso coração seja constrangido diante do pecado, seja constrangido ao arrependimento e à mudança na nossa vida. Que nós sejamos movidos, ó Deus, um dia ou a cada dia com um propósito maior de viver em Cristo Jesus, e um propósito maior de viver para a glória dEle. Que nosso coração anseie a cada dia se encontrar com Ele. Que nossos planos, ó Deus, por mais necessários que sejam sobre o futuro, sejam dispensáveis, sejam descartáveis, sejam supérfluos, com a expectativa de nos encontrarmos com o Senhor. Dá-nos, ó Deus, este coração, dá-nos esta mente voltada para as coisas do alto. Que nesta semana, ó Deus, o Senhor venha nos provar com esta palavra, para que a imagem, a pessoa de Cristo seja forjada e formada em nós. É o que nós oramos em nome dEle, hoje e para sempre. Amém e amém.